Glória a Deus. Aleluia. É muito bom estar aqui essa noite com vocês. Eu sempre estou, mas dessa vez fazendo algo diferente, né? E é assim que Deus faz com quem se entrega a Ele. E esses dias eu estava conversando um pouquinho com o papai e eu perguntando, falando para ele, meu pai, Deus eu estou falando, não o apóstolo, tá bom? Só para deixar claro. E eu conversando com ele e eu falando para Deus, Pai, eu quero viver o que eu nunca vivi em Ti. E aí, meu pai queridinho me fez uma pergunta. Você quer realmente viver o que você nunca viveu? E eu disse, claro que eu quero. E aí ele falou, me dê o que você nunca me deu então. Você quer viver em Deus o que você nunca viveu, Daniel? Dê para Deus o que você nunca deu então. Pergunte-se para você essa noite, eu quero viver o que eu nunca vivi? Será que eu já entreguei tudo? Será que eu já me dei para Ele da forma que eu possa viver o que eu nunca vivi? Deus, Ele sempre vai trabalhar nas nossas vidas a partir do ponto que nós damos para Ele. Deus nunca vai fazer através de você o que você não deu para Ele. Se você dá o seu talento para Ele, Ele vai usar o seu talento. Se você tem um talento e disponibiliza ele, Deus usa esse talento. Para eu deixar um exemplo assim bem claro, a Bíblia fala que muitos foram chamados, certo? Mas a Bíblia também fala que poucos foram escolhidos. Vitor, vem aqui. Vem. Daniel, vem. Vem, Daniel. Vem, Daniel. Gente, eu tinha 2 pessoas para escolher. Só veio uma. Quem que eu vou escolher? Quem veio? Volta lá. Parabéns. Ou seja, Deus, Ele não está perguntando se você sabe fazer. Ele está perguntando se você está disponível. Não é o quanto você sabe, mas sim o que você tem de disponível para Deus. Deus não usa quem está, eu sou fera, eu fiz não sei o quê. Deus usa quem está disponível. Gente, eu tenho 17 anos, eu nunca fiz uma faculdade de teologia. Eu só entro no meu quarto e simplesmente leio a Bíblia ali, passo horas com meu pai e eu estou aqui pregando. E não é porque... Eu gosto de falar isso, porque às vezes as pessoas pensam isso. Não é porque eu sou filho do apóstolo, gente. Não é por causa disso. É porque eu estou disponível para Deus. É porque eu disponibilizei a minha vida para Deus fazer o que Ele quer fazer. Amém? E, como eu falei no início, Deus só vai usar o que você disponibiliza para Ele. Amém? E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal. É muito interessante mesmo. Se alguém estiver anotando, o tema da mensagem é Rompendo os limites da carne, entrando em um novo nível espiritual. Aleluia. Amém? Primeiro, para nós entrarmos nisso, nós precisamos saber o que é romper. E eu queria fazer essa pergunta. Alguém pode me responder hoje o que é romper para você? Alguém sabe me dizer? Levanta a mão e diz. Rasgar. Alguém mais? Destravar. Ótimo. Alguém mais? Ultrapassar. Alguém mais? O que é romper? Desatar. Ótimo, maravilhoso. Romper. Eu fui lá, pesquisei no Google, né? E eu anotei algumas que nós podemos usar, alguns significados que nós podemos usar no lado espiritual. E romper significa quebrar, entrar com violência, gastar-se até o fim, abrir caminho. Amém? E lá,
Em Judas 3, você pode abrir aí sua Bíblia, se você tiver. Judas 3. Todo mundo abriu? Quem abriu diz amém. Aleluia. Lá fala assim: amados. Judas 3. Todo mundo achou? Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Aqui, Judas, eu acredito que Judas estava de boa lá na casa dele, e o Espírito Santo levou ele a escrever uma carta. E ele estava lá escrevendo, caraca, eu vou escrever aqui sobre salvação, da hora, né? Todo mundo é salvo e tal, vou compartilhar com os meus amigos. E aí o Espírito Santo fez aquele negócio assim, ó, deu uma travadinha nele e falou: escreve sobre fé. E Judas falou: amados, eu senti que antes de tudo era preciso, era necessário eu encorajar-vos a vocês batalharem pela vossa fé. E nós precisamos entrar num nível onde nós não vivemos mais pela nossa carne, pela nossa emoção. É engraçado que eu estava pensando, e como nós somos na nossa alma, na nossa emoção, que a gente vai para um culto, cara, hoje eu chorei, a adoração foi muito da hora, porque eu chorei. Se eu não choro, a adoração não é boa, então. Se eu não dou um trimelique, a adoração não é boa, então. Se eu não canto aquela música, vem com tua glória, a adoração não é boa. Você sabe que adoração é expressão de amor? E como que você expressa o seu amor? Com palavras, com atitudes. Então, adoração vai muito além de nós cantarmos então vem. Isso é maravilhoso. Clamarmos pela glória de Deus é maravilhoso, porque nós precisamos. Mas por que nós só choramos quando nós cantamos isso? Por que nós não choramos quando nós cantamos: eu trouxe o perfume mais caro pra te dar, mas os teus pés eu lavarei com as minhas lágrimas. Não precisa de pano. Não precisa de pano pra secar, pois eu secarei com os meus cabelos, Feche seus olhos e diga isso: o trabalho eu paro de fazer pra correr pra onde tu estás. Eu abrirei a porta e te verei sentado. Me lançarei e lavarei os teus pés. Eu abrirei a porta e te verei sentado. Me lançarei e lavarei os teus pés. Por que nós não nos emocionamos também quando nós cantamos isso? Por que nós não nos lançamos da mesma forma que nós pedimos: vem com tua glória sobre mim, derrama a tua unção, me usa? Por que nós não cantamos: te verei sentado, me lançarei e lavarei os teus pés? Eu escolhi a melhor parte
Daqui eu escolhi a melhor parte e ninguém vai me tirar daqui. Eu escolhi, Senhor, eu escolhi a melhor parte e ninguém vai me tirar. Sim, Deus, sim, Deus. Gente, você tem um ministério em Deus. Você pode ser um pregador. Você pode ser um ministro de louvor. Você pode ser um evangelista. Você pode ser mestre. E nesse exato momento, você pode não estar tendo uma oportunidade de pregar. Nesse exato momento, talvez, você não tenha como pregar ou ministrar o louvor. Mas sabe, quando nós escolhemos ficar aos pés de Jesus, ninguém pode tirar isso de nós. Alguém pode te impedir de pregar na sua escola, mas ninguém pode te impedir de ficar sentadinho aos pés de Jesus. Ninguém pode te impedir de fazer isso. Jesus fala, ela escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar isso dela. Foi escolha dela, você escolheu trabalhar. Marta, você escolheu servir as pessoas, fazer comida, mostrar para eles o seu talento de MasterChef. A Maria escolheu ficar aqui sentadinha aos meus pés. E você não vai tirar isso dela. Amém? Então, quando nós escolhemos a melhor parte, ninguém pode tirar isso de nós. Amém? E, voltando aqui para a palavra, Judas 3, né? Senti que era necessário. Necessário. Alguém sabe me dizer o que é necessário? Necessita. Como é que é, Léo? Quando se precisa muito. Alguém mais? Necessário. Necessidade. Pode faltar. Não pode faltar. Isso mesmo. Não pode faltar. E eu procurei no Google também, né, gente? E eu encontrei outros significados e falam assim: necessidade, necessário, é urgência, é algo que é essencial, essencial para aquele exato momento. Ou seja, o que Judas estava querendo nos mostrar era que é essencial para esse exato momento batalharmos dedicadamente pela nossa fé. É essencial, é urgente, gente. É urgente, tem urgência. Urgência de batalharmos pela nossa fé. Amém? E batalhar. Batalhar significa se esforçar, dar tudo de si. Quando alguém batalha por um emprego, a pessoa acorda para procurar um emprego, a pessoa acorda cedo, faz a barba, como o Léo lá, que falou que tinha que fazer a barba. Fez a barba. O cara gosta de barba, mas porque ele tem que ir para o emprego, ele tem que tirar a barba. Tem gente que gosta de cabelo grande, mas tem emprego que não aceita cabelo grande. E a pessoa tem que tirar. E a pessoa se esforça para isso. Então, batalhar é se esforçar. E dedicar. Dedicar significa fazer sacrifício por. Se sacrificar por algo. Ah, eu vou me dedicar agora, vou me dedicar à luta, como Joabe uma vez se dedicou. Vou me dedicar à luta. Ele foi lá, para lutar o jiu-jitsu, a orelha da pessoa acaba machucando um pouco, então ela estoura por causa da pressão. E para você não passar por isso depois, na experiência do Joabe, ele fez isso, ele chegou e ele falou, não, eu quero estourar minha orelha logo de uma vez e acabou. E ele foi lá e estourou a orelha dele. Então, ele se dedicou a ponto de estragar esteticamente a orelha dele. Então ele se esforçou por isso. Se esforçou só para lutar jiu-jitsu, gente. E doeu. Olha aí, ó. Viu? Então, se dedicar também significa dor.
se esforçar também significa dor. E o que o Espírito Santo, através de Judas, está nos convocando é a nos esforçar e nos sacrificar pela nossa fé. É isso que o Espírito Santo está querendo nos falar nessa noite, através de Judas 3, que nós devemos nos esforçar, nos sacrificar. Vai doer, mas nós devemos, é necessário, é urgente batalharmos pela nossa fé. E continuando o texto, ele fala assim, pela fé confiada aos santos. Quantos aqui são santos? Então a fé foi confiada a você. Pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Isso quer dizer que, eu imagino assim, Deus tinha uma caixa de presente, e era um presente muito especial. E Ele resolveu dar esse presente para você. Ele confiou isso a você. E o Espírito Santo tem uma pergunta hoje, breve para nós. O que você e eu estamos fazendo com a confiança que Deus tem em nós? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus confiou em nós? O que nós estamos fazendo com a confiança de Deus? Muitas vezes, nós tentamos não magoar alguém, não magoar a confiança da pessoa na gente. A gente faz de tudo, né? E por que nós não fazemos isso com Deus também? Se Deus confiou a fé a nós, a mim, a você, o que nós estamos fazendo com essa confiança que Deus tem em nós? Será que nós estamos utilizando bem ela? Ou será que nós estamos decepcionando a Deus? E essa pergunta, fique com essa pergunta na sua cabeça, amém? E dedicar, no bitransitivo, significa consagrar. Eu me consagrei para aquilo. Eu tomei tempo para fazer aquilo. Dedicar significa consagrar. E sabe o que isso quer dizer? Que o nosso esforço, a nossa batalha, não é na carne. Porque nós já estamos rompendo com ela nessa noite, amém? Mas a nossa batalha, o nosso esforço é na consagração, é na santificação. É se consagrando a Deus que você batalha pela sua fé. Não é pelo seu esforço humano, não é pela sua carne. A mensagem, o título da mensagem fala isso, rompendo com os limites da carne. Então não é na carne que você vai batalhar pela sua fé, amém? É se santificando, é se consagrando. Repita isso comigo. Eu vou batalhar pela minha fé. Não pela carne. Não pelas minhas emoções. Mas me consagrando. Me santificando ao Senhor. Aleluia. Dê uma salva de palmas à palavra de Deus. Amém. Consagração fala de ocupação. E se Deus está nos chamando, e se dedicar é se consagrar, e se consagrar é dedicar tempo, isso quer dizer que Deus está nos chamando nessa noite a dedicar tempo à nossa fé, a dedicar tempo a Deus, ou seja, hora após hora. Levante sua voz em outras línguas. Cante um cântico novo. Rompemos com adoração emocional nessa noite. E entramos numa adoração em espírito. Em espírito e em verdade. Esse é o tempo
de rompermos com essa adoração emocional que foi imposta pela religião a nós. Eu tenho uma coisa para lhe falar. Se uma luz ultravioleta te faz ser menos adorador, então me desculpa, você não é adorador. Se uma canção famosa te faz mais adorador, me perdoe, você não é adorador. Se uma pessoa não conhecida ministrando adoração não te faz adorar o Senhor, me perdoe, mas você não é adorador. É duro falar isso. Nós vemos, eu lembro que, um tempo, vou falar da minha própria experiência. Eu lembro que, um tempo eu gostava do culto assim, com luz apagada e tal, no escurinho, com Deus ali, aquela luz brilhando assim, raio laser, E sabe que o Espírito Santo tirou esse desejo do meu coração? E sabe que quando o Espírito Santo te revela a verdade, você sente um nojo pela mentira? Sabe, você vai numa igreja e você olha para aquilo e parece mais uma boate do que um culto. E parece mais um show do que um culto. Será que nós estamos servindo ao Jesus da Bíblia? Ou será que nós estamos servindo ao Jesus moderno? Será que se Jesus entrasse numa igreja cheia de pisca-pisca, o que será que ele falaria? Quando Jesus entrou no templo e ele viu que as pessoas trocaram a obrigado. Trocaram um propósito do templo. Jesus se enfureceu de tal forma que ele saiu chutando a barraca dos caras, chutando os cambistas, expulsando os pirateiros de lá. Tava vendendo com certeza DVD pirata, Lázaro, sei lá, tava vendendo alguma coisa lá para show, não sei, devia ter alguém famoso lá cantando no templo. E Jesus chegou lá e começou a chutar tudo, a arrancar, jogou as pombas fora, a pomba começou a voar, era boi correndo para um lado, cavalo, vaca, não sei o que tinha ali. E por que Jesus fez isso? Porque os homens, a carne, a religião, a lei, trocou o propósito de algo. O que era para ser espiritual, eles tornaram carnal. E será que as igrejas hoje, colocando aquele fumaça, será que eles estão no propósito original? Ou será que eles trocaram um propósito? Vamos ficar com essa pergunta também na nossa cabeça. Consagração fala de ocupação. Deus está nos chamando a nos ocuparmos com a nossa fé. Gastar tempo, dedicar horas. Se nós passamos tanta hora no celular, tanto tempo no celular, por que também nós não podemos passar horas trancados no quarto, orando, falando em línguas? Se é tão legal falar com os nossos amigos, deve ser maravilhoso falar com Jesus. Amém. E sabe como é que você fala com Jesus? Sabe como você fala com Ele de uma forma que só você e Ele entendem? Como que é? É assim que você fala com seu pai. E é legal, sabe por quê? Porque você conversar com a sua mãe é muito bom. Com seu pai, com seu irmão, com seu amigo. É muito legal. Mas chega uma hora que o assunto acaba. Ou você fica o tempo todo inventando um assunto novo, não sei. Mas pelo menos, chega uma hora que o assunto acaba. E aí, tá, tchau, boa noite, beijo. E né, pois é, tem que ir pra casa e tal. E, sabe o que é mais interessante? Que com Deus, no Espírito, o assunto nunca acaba. Porque o Espírito é eterno, o Espírito é infinito.
Ele não tem tempo, ele não tem início, ele não tem fim. Isso quer dizer que o assunto também não tem fim. Isso quer dizer que o assunto também é infinito. Amém? E Deus está nos chamando a passarmos horas, a dedicar horas ao Senhor. Amém? Dedicarmos horas mesmo. Batalhar pela nossa fé com consagração. E nós precisamos, amados, batalhar contra tudo aquilo que vem contra a nossa fé. Porque tudo que vem contra Deus é inimigo de Deus. E a fé vem de Deus? Sim? Então o que vem contra a fé é inimigo de Deus também? Então, a Bíblia fala, quem é amigo de Deus é inimigo do mal. Quem é amigo do mal é inimigo de Deus. Então, quantos querem ser amigos de Deus aqui? Quantos são amigos de Deus? Lute contra o mal. Lute contra aquilo que vem para destruir, para matar a sua fé. A carne, a nossa carne, ela tem um único propósito, que é destruir a nossa fé, que é matar a nossa fé. Sabe, a sua carne, a nossa carne, a minha carne, ela vai pelo que eu vejo. Ela vai pelo que eu posso tocar. Ah, eu sei que esse copo está cheio de água. Está cheio de água. Porque eu bebi. Mas o nosso espírito, ele não vai pelo que nós vemos. Porque a realidade não é a verdade. E o apóstolo sempre fala, você vive não pela realidade, mas pela verdade. Amém. E a nossa carne luta contra isso. A nossa carne luta contra a fé. A nossa carne vem para destruir a nossa fé e para atrapalhar aquilo que nós temos para ser em Deus. Com fé. Com fé eu sei que você pode ir a lugares jamais imagináveis. Hoje o Daniel estava compartilhando um sonho que ele teve. E no sonho, ele conseguia pular muito alto. Ele, segundo a Teresa, ele se pendurava igual um macaco nos lugares. E ele pulava de um lugar para o outro. E ele não sentia peso naquilo. Ele não sentia peso no corpo dele. E esse eu tenho certeza que é um lugar que ele não imaginava chegar. Mas é um lugar que Deus tem preparado para ele. É um lugar que Deus tem preparado para você. E a carne vem para lutar contra isso. A nossa carne, a minha carne, ainda não aprendeu a crer. E enquanto a minha carne não crê, eu tenho que batalhar, eu tenho que romper contra ela, até o dia em que ela creia. Por isso precisamos batalhar contra a carne, porque ela ainda não crê. Infelizmente a nossa carne ainda não está totalmente servindo a Deus. Eu creio, quantos creem num dia que a nossa carne vai servir totalmente a Deus? Eu creio que esse dia pode chegar e esse dia vai chegar em nome de Jesus. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos batalhar contra a carne, romper contra ela, até o dia em que a nossa carne venha crer em Deus, viver para Deus, se consagrar totalmente a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 10, Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17, fala assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Alguém tem uma versão diferente da King James aí para ler para mim? De sorte que a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Ouvir pela... Léo, vai. É a mesma? Tá. Alguém tem alguma diferente? Ótimo, maravilha. Como é que é, mãe? Lê aí de novo, por favor. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Pela palavra de Deus. Amém? Alguém sabe me dizer, a palavra de Deus é carne ou é espírito? A palavra de Deus é espírito, certo? E
Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 14. Vamos abrir aqui. Gálatas 5, versículo 14. Fala assim. É 17, desculpa. Versículo 17. Porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. A palavra é espírito, amém? Então, se a carne luta contra o espírito, ela luta contra a palavra, certo? Ela luta contra o espírito. Tudo que o Espírito Santo é, ele irá frutificar em mim e em você. E o Espírito é a verdade. E uma das coisas que o Espírito vai frutificar em mim e em você, tem que frutificar em mim e em você, é a verdade. Então, por que a carne batalha contra isso? Porque a tua carne, Arielle, não quer que você conheça quem você é de verdade. É por isso que a carne batalha contra o Espírito, para que nós não venhamos a ser quem nós realmente somos, quem nós verdadeiramente somos em Deus. É por isso que a carne luta contra o Espírito. A sua carne luta para que você não dê continuidade no seu ministério. A sua carne luta, Joseph, para te impedir de vir para o culto. A minha carne luta para me impedir de entrar para o quarto, porque ela sabe que quando eu entrar no quarto eu vou descobrir a verdade será revelada, e eu viverei a verdade. Mas a carne, a nossa carne, não quer que nós conheçamos a verdade, não quer que nós nos tornemos quem nós somos de verdade. E a carne, então, sempre vai lutar contra o Espírito, ou seja, sempre vai lutar contra a verdade que há em nós. E tudo o que o Espírito Santo é, ele frutifica em nós. Então, a verdade irá frutificar em nós. Se você continuar orando no Espírito, a verdade irá frutificar em você. E quem você é de verdade irá aparecer. Mas para isso, você precisa romper com a sua carne. Romper com a carne. Nós precisamos romper com a carne. É necessário gastar-me até o fim, entrar com violência. Lembra do início, quando eu falei do significado de romper, que falava entrar com violência. Ou seja, mete chute na carne, mete bicuda na carne, sei lá, faz alguma coisa, mas destrói a sua carne. É necessário gastar-me até o fim, entrar com violência, quebrar com todo o limite carnal que me impede de viver quem eu sou de verdade. E assim, voltamos àquele significado do início, abrir caminho para viver a verdade. Romper significa abrir caminho. Quando você rompe com a sua carne, você abre caminho para um novo nível espiritual na sua vida. Repita isso comigo: eu vou romper com a minha carne e irei entrar em um novo nível espiritual. Amém? Quando você rompe com a carne, você abre caminho para um novo nível em Deus, para um novo nível no Espírito. E é isso que Deus está nos chamando, para um novo nível. Chega do raso. Chega de vir na quarta, no sábado e no domingo, chapar aqui, Senhor Jesus, sair ali e voltar da mesma maneira para casa. Chega de andar pelas ruas da mesma forma. Chega de darmos o primeiro lugar a outras coisas. Chega de molharmos apenas o nosso dedo e voltar. Ai, está gelado. Chega disso. Chega de uma adoração superficial, onde você grita aqui e no seu quarto você não é, e na sua vida você não é. Adoração não é só cantar. Adoração não é só dizer palavras bonitas. Você não adora só quando você está cantando uma música do Cirilo, ou do Joshua, ou seja lá quem você escute, do Anderson Freire. Não, né? Você não adora
ouvindo. Você não adora quando você canta uma música. Você adora com as suas atitudes diárias. As suas atitudes diárias é quem dizem se você é ou não um adorador. Na sua escola, você não precisa ficar cantando Poderoso Deus para ser um adorador. Você precisa ter atitude de adorador. Nós precisamos. Para você ser um adorador, você não precisa ficar na escola cantando Poderoso Deus. Você precisa agir como um adorador. Sabe, às vezes nós estamos tão dispostos sei lá, a gente está disposto a fazer tanta coisa. E chega na hora de fazermos para Deus, parece que a nossa força acaba. Parece que a nossa vontade acaba. Parece, eu estou com sono agora, não dá. Agora não dá, Jesus, volta outra hora. Que nem a pregação da pastora Francisca, quando o amado veio até a porta. A noiva falou, eu já me lavei, já tomei banho, deixa eu dormir. E aí o noivo foi embora. E aí ela se arrependeu e foi correndo atrás dele. Só que esse é o tempo de nós estarmos olhando pela brecha, não para mandarmos ele ir embora, mas para abrirmos e deixar ele entrar. Esse é o tempo de mergulharmos fundo. Chega de molharmos só os pés. É tempo de molharmos o lombo. É tempo de molharmos a cabeça. É tempo de sumirmos dentro d'água e não aparecer mais. Chega de uma vida com Deus, onde nós vamos para o fundo. Eu preciso respirar e volta. Morre, meu. Vamos morrer. Vamos morrer. Porque quem morrerá, quem vai morrer é a sua carne, mas o seu espírito viverá eternamente. Então, chega disso. Chega de nos mantermos numa posição de comodidade. Chega de estarmos acomodados com o que Deus já tem dado. Aqui já está bom, um abraço no Senhor já está bom, um beijinho, tal. Já vou para casa, já estou feliz, já está ótimo. Só que Deus, Ele quer estar conosco o tempo todo. Só que Deus, Ele não nos obriga a nada. Deus, Josafá, Ele nunca vai te obrigar a nada. Se você tiver 30 minutos, e esses 30 minutos você quiser estar com Ele, Ele vai estar contigo. Porque Deus quer que você queira estar com Ele. É por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio. Porque Ele quer que nós desejemos a vontade dEle. Ele quer que nós desejemos estar com Ele. Amém? E, às vezes, para nós entrarmos em um novo nível, é necessário voltarmos à casa do oleiro. Passar pelo processo de destruição e construção, que a pastora Araceli falou. Às vezes é necessário nós voltarmos para a casa do oleiro, sabe? Contando aqui a experiência da minha mãe, 20 anos, 20 e poucos anos, 17 anos de ministério pastoral, e só agora, 2015, ela veio descobrir o que é a verdade. Ela precisou voltar à casa do oleiro. Lá em Jeremias, no capítulo 18, 3, fala, volta à casa do oleiro e lá você ouvirá a minha palavra. Tem um tempo que nós precisamos voltar à casa do oleiro e ouvir a palavra de Deus. Voltarmos à inocência, sabe? É tão bom o tempo que a gente não sabe de nada. É tão bom o tempo que a gente só fala gugu dadá, mas aquilo é o máximo. É tão bom o tempo que a gente só canta aleluia. E aquilo é tão bom. Saudade desse tempo. E é para isso que Deus está nos chamando. Voltemos à inocência. Voltemos à simplicidade. Eu lembro que o Senhor estava me dando, o Espírito Santo estava me dando uma palavra sobre o rei Davi. E ele me mostrou como Davi tinha o coração de Deus.
E Davi percebeu que o que importava diante da presença de Deus não era se ele estava vestido de rei, não era se ele era rei, não era se ele tinha o reconhecimento das pessoas, porque no momento que ele começou a dançar, as pessoas disseram, não, esse cara não pode ser rei. Dançando desse jeito, adorando desse jeito, com esse cabelo, esse cara pode pregar? Sem paletó, né, pastor Antônio? Sem paletó, esse cara pode pregar? Descalço? 17 anos pregando. Cabeludo, magro, alto, pregando. Ainda estuda, pregando. Sabe, é tempo de nós perdermos o reconhecimento das pessoas, mas ganharmos o reconhecimento de Deus. É tempo de nós perdermos as nossas vestes da religião, como diz a apóstola Amélia, rasgarmos as vestes da religião e voltarmos à simplicidade na presença do Senhor, e voltarmos à simplicidade diante da glória de Deus. Imagina, Davi foi um dos grandes reis. A Bíblia fala, não teve outro antes dele. Ninguém se comparou e tal, e etc. Com vitórias, nunca foi derrotado. O moleque tinha lá não sei quantos anos, pequenininho, jovem, foi lá e matou Sansão, que um exército todo... Golias, desculpa. Golias. Foi lá e matou Golias, e tinha um exército... Gente, para pra pensar, tinha um exército. Um exército que já eram treinados, estavam armados, estavam com escudo, lança, etc. Não conseguiram matar um cara. Olha só, os preparados, os prontos. E chegou um carinha lá do nada, ruivinho, pegou ali uma pedrinha no riacho, colocou ali na baladeira dele, pegou aqui, ó, morreu. Foi simples, amados. Davi não saiu. Saul, o religioso, carnal, queria colocar uma armadura nele. Não, veste essa daqui, a armadura real. Essa aqui você vai vencer, Joabe. Essa armadura aqui, ó, não tem como perder com ela. É profissa. Mas Davi já tinha o coração de Deus. E Davi falou, não, eu não consigo andar com isso, cara. Isso daí não serve para mim. Porque o coração dele era simples, gente. O coração dele era o coração de Deus. E ele pegou lá no riacho as pedrinhas dele. Ele pegou 5, só precisou de uma. Mas ele estava preparado. Se uma não funcionasse, ele pegava outra. Mas ele creu. E aquela pedra afundou na cabeça do Golias. Aleluia. E às vezes nós precisamos voltar à casa do oleiro, ao lugar de construção. Como a pastora Araceli falou, existe um tempo onde Deus vem, limpa o terreno, destrói primeiro a antiga construção, limpa o terreno. E antes disso, antes da construção, vem os fundamentos. Ninguém levanta um prédio sem antes fazer o fundamento dele para baixo. Então, primeiro, o Espírito Santo vem e derruba a velha construção. Segundo, ele vem e limpa o terreno. Terceiro, ele vem e cria e coloca os fundamentos. Quarto, ele levanta uma nova construção. E essa é uma construção não construída por você, não construída por mim, mas construída pelo Espírito. Ou seja, não tem tempo. Eu posso demorar 5 anos para construir um prédio. O Espírito Santo pode demorar 2 dias. Mas isso vai depender do quanto você está disponível para Ele hoje. Isso depende do quanto nós estamos disponíveis ao Senhor. Ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. A Bíblia fala que planos maiores, Ele tem para nós. Para ti, Camila. Imagina eu, Joshua, um plano superior ao do apóstolo Paulo.
Um plano superior ao do profeta Elias? Eu? É, você mesmo. O Espírito Santo nessa noite veio para te dizer, Dani, é você mesmo. Vitor, é você mesmo. Não é outra pessoa, é você. Tereza, é você. Amanda, é você, Amanda. E às vezes a gente fica nos perguntando, eu não... Por que eu? Eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno. No meu caso eu sou alto, mas... Eu sou tão, não sei, por que eu? Eu sou tão incapacitado. E é aí que mora o segredo. Deus não quer saber da sua capacidade. Deus quer saber da sua disponibilidade para Ele. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus pede a nós. Seja disponível para mim. You ready? Você está preparado? Se Jesus te chamasse hoje para pregar aqui, você está preparado? Se o Espírito Santo te desse uma oportunidade de vir ministrar no meu lugar, você está preparado? Se o Espírito Santo te levasse às ruas para pregar, você está preparado? Se o Espírito Santo te entrega uma célula nas tuas mãos, você está preparado? Não é a sua capacidade, é a sua disponibilidade para Deus. Não é a sua capacidade, é a sua disponibilidade. Você precisa estar disponível ao Senhor. No momento que eu recebi o convite para vir pregar, como eu não tenho assessor, né, o apóstolo veio direto para mim assim, você vai pregar. Eu realmente confesso que no momento eu dei uma tremidinha nas bases, sabe? Eu fiquei... sim, tá bom, vou pregar. E aí eu estava andando e o Espírito Santo falou. Rompendo os limites da carne, entrando em um novo nível espiritual. E aí eu falei, tá aí, onde que está isso na palavra? Onde é que eu vou encontrar isso? E eu estava ali lendo e eu falei, Espírito Santo, me guia aí, me leva a viajar na tua palavra. E eu abri em Judas 3. E eu fiquei ali, sabe? Judas 3. E logo em seguida vem Judas 20. Edificando-vos na vossa santíssima fé. Mas antes de nós edificarmos a santíssima fé, precisamos batalhar dedicadamente por ela. Se você não tem fé, como é que você quer edificá-la? Como você pode edificar o que você não tem? Como você pode edificar o que você deixou a carne roubar de você? Como você vai edificar algo que as pessoas roubaram de você? Porque as pessoas também roubam nossa fé. O diabo usa pessoas também para vir e destruir a nossa fé, a nossa esperança. Então, antes de nós edificarmos a fé, nós precisamos batalhar dedicadamente por ela. Amém? E nessa noite, eu tenho um convite para 3 pessoas especificamente. Tenho um grande encargo de Deus. O Espírito Santo vem confirmando coisas comigo. Confirmou hoje na oração, lá na casa da Tereza, na comunhão que a gente estava tendo. E o Espírito Santo falou, Joshua, tu vai ali para entregar uma nova unção. Para levar as pessoas a entrarem num novo nível. Não sou eu que vou fazer você entrar. Mas se você se disponibilizar, você irá entrar nesse novo nível. Quantos creem que estamos em um novo nível? Quantos creem que você pode entrar no novo nível? Quem quer entrar no novo nível? Então, o primeiro convite que eu tenho para fazer são para as pessoas que ainda não entraram. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, ore em línguas. Deixe subir tudo diante do Senhor nessa noite.
Você que ainda não ora em línguas, ou você que já ora, mas quer se aprofundar mais, eu te convido a vir aqui na frente. Venha sem vergonha. Você que quer ir mais fundo, você que ainda não entrou. Tudo depende de duas coisas de você. São duas coisas que Deus pede de você essa noite. Pede para mim: decisão e ação. Decida entrar, mas não só decida, entre. Decida entrar e entre. Decida e haja. Não é simplesmente querer, mas é querer e praticar. Amém? Saudade daquele tempo que a gente ficava jogado no chão, não conseguia mais levantar. Esse é o tempo de voltarmos. Voltarmos porque essa é a nossa identidade. Não porque eu quero, não porque o apóstolo quer, mas porque essa é a nossa identidade no Espírito. Um povo mergulhado em Deus. Um povo aprofundado em Deus. Mergulhado não, afogado, porque a gente não vai mais voltar para a superfície, amém? Chega de mergulharmos e queremos respirar um pouco no mundo. Chega de sermos espirituais aqui e sermos carnais lá fora. Chega disso, nós não somos tartarugas. Nós não somos peixes que precisam respirar na superfície. Nós nascemos da água, morremos na água e devemos viver na água. É na água que você enterra o seu eu. E é na água que você se mantém vivo no Espírito. Entre, mergulhe no Espírito. Mergulhe em Deus. Deus é o próprio rio. Deus é o próprio rio. Amém? Falando em línguas o tempo todo.